falar sobre um tema que é essencial para nós, para a vida da igreja, para a vida do cristão. Daqui a pouquinho eu faço a leitura na palavra, mas deixa-me te dizer. Todos nós, amados, para permanecermos firmes com Jesus, precisamos passar por este processo maravilhoso que Deus criou, chamado avivamento. Apesar de não vermos esse termo nas Sagradas Escrituras, nós podemos ver várias referências que dizem respeito ao avivamento. Avivamento é um processo de renovação. É algo que nasce de dentro para fora e nos faz pessoas mais fervorosas, pessoas mais dedicadas, pessoas mais amantes, por assim dizer, do nosso Deus. O avivamento, ele é causado de várias formas, tem várias maneiras. O avivamento, ele vem através da oração. É uma das fontes do avivamento. Se nós quisermos ter este fervor de volta, essa vida de volta, precisamos trilhar o caminho da oração. Foi através da oração incessante que os discípulos foram visitados pelo Espírito Santo. Falaram em novas línguas, foram cheios do poder de Deus, porque eles persistiram na oração. A oração, ela vem também através da palavra. O texto, um dos principais no Antigo Testamento acerca do avivamento, está em Abacuque, no capítulo 3. Quando Abacuque lê, observa, vê os prodígios que Deus outrora fizera, ele diz: Senhor, faz de novo. Eu li, estremeci, faz de novo, aviva de novo. E às vezes nós queremos um avivamento para a nossa vida, mas nós esquecemos do principal, que é a palavra de Deus. Avivamento, ele vem através do jejum. O jejum é se abster de alimento por um período de tempo. Jesus, por exemplo, por 40 dias, diz a palavra lá em Mateus, que ele não comeu. E ao final dos 40 dias ele teve fome. Ele jejuou de uma forma normal, bebia água, mas não comia nada. E Jesus então veio para trazer um momento de avivamento para a igreja. Vemos vários exemplos no Antigo Testamento de avivamento trazido quando o povo resolveu jejuar. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo a cidade de Nínive foi poupada por Deus e sofreu da parte de Deus um avivamento, porque eles jejuaram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta noite eu quero falar sobre um avivamento que é produzido pelo ato que nós vamos celebrar aqui esta noite, que é pela ceia do Senhor. Eu te convido à leitura da palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 ao 26. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Glória a Deus, aleluia. Amados, se nós observarmos de uma forma etimológica desta palavra avivamento, que vem a ser avivamento. Avivamento é dar vida àquilo que já não tem tanta vida. Avivamento é dar luz àquela luz que já estava quase parando de brilhar.
Avivamento é dar de novo a respiração, a vida, àquele moribundo que já não tinha mais força no pulmão para respirar. Avivamento é trazer de volta o ânimo, a energia, é trazer de volta a força da juventude, daquele que já não tem mais nenhum vigor. E é isso que Deus reservou para cada um de nós. Quando nós nos acostumamos demais com o Evangelho, quando nós nos acostumamos e adaptamos demais, até mesmo com as coisas de Deus, nós começamos muitas vezes a perder o brilho, porque Deus não quer que nós sejamos sempre os mesmos. Deus quer que nós sempre mergulhemos mais e mais na sua presença, que nós possamos aproveitar, que nós venhamos a aproveitar mais e mais do Senhor. É essa a proposta de Deus para nós. Por isso que vemos aquela passagem no Antigo Testamento, quando o profeta diz que alguém entra na água e a água dá no tornozelo, daqui a pouco dá no joelho, daqui a pouco dá nos lombos, daqui a pouco tem que nadar. Deus tem muito e muito mais para mim e para você. O que nós precisamos é deixar Deus trabalhar na nossa vida. E a ceia é um dos instrumentos utilizados por Deus para nos avivar. É triste quando nós vemos muitos e muitos que poderiam estar aqui, poderiam ir às suas igrejas, participar de um momento solene como esse. Qual a festa principal da igreja? Celebração da ceia, porque nos remete à morte e à ressurreição de Jesus. E quando um crente salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro não tem esse prazer, alguma coisa está errado, está fora do lugar. O nosso prazer é adorar, é servir, é glorificar, é enaltecer, é agradecer, porque Ele morreu em nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. E a ceia do Senhor produz o avivamento. Se nós observarmos aí o texto que lemos, Paulo diz assim: porque eu recebi de quem, irmãos? Do Senhor. Aleluia. A ceia, ela produz o avivamento, porque ela veio de Deus. É algo de Deus, pastor Moisés. A ceia não é uma invenção do homem. A ceia não foi uma criação da igreja. A ceia não foi nada que veio da mente humana, mas foi o próprio Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Aleluia. Diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa. Se Deus instituiu a ceia para nós, é porque Ele sabe que nós precisamos desse renovo, precisamos dessa força. Ele sabe que nós precisamos comer do pão, beber do cálice, para sermos renovados, fortalecidos, restaurados, porque nesse ambiente, nesse momento, nessa ação, está a presença maravilhosa do Senhor. Louvado seja Deus. Recebi do Senhor. Irmãos, nós poderíamos falar muito aqui. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vou falar da perfeição da vontade de Deus. Por que a vontade de Deus, ela é perfeita? Porque, amados, a Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, toda alma que pecar, essa morrerá. Vamos dizer comigo? Toda alma que pecar, essa morrerá. Paulo ainda escreve lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, quem de nós não estaria condenado à morte? Quem de nós? Por que então que é perfeita a vontade de Deus? Porque Ele é capaz de pegar aquele que é condenado à morte, sentenciado à morte. Você e eu já estávamos a caminho da morte, mas Deus é capaz de pegar o nosso erro, tomar para si e dizer: você é inocente, você é inocente, você é inocente, você é inocente, porque você foi comprado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Então é perfeito o que Deus fez por nós. Não há nada mais perfeito, não há nada mais belo, não há nada mais glorioso do que aquilo que Deus fez por mim e por você. Aleluia, glória a Deus.
A ceia produz o avivamento, irmãos. Nós vamos andar rápido para nós, devido ao tempo, cumprimos o tempo. Em segundo, gostaria de dizer que a ceia, ela traz o avivamento. Olha como diz a palavra do Senhor ainda no primeiro versículo 23. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Glória a Deus. A ceia, ela produz avivamento porque ela nos dá força para vencer. A ceia, como é isso, pastor? Sim. Olha, irmãos, Jesus passou por tremendos desertos na sua vida. Ele está falando aqui do sofrimento. No momento de uma noite de vigília, de oração, em que ele passou no Getsêmani orando ao Pai, sabia o que estava pela frente. A Bíblia diz que ele chegou a derramar sangue. Ele chegou a olhar os seus discípulos e eles não conseguiram permanecer com ele em oração, dormiram. Jesus estava praticamente só, mas estava buscando o Pai. E naquela noite, quando amanhece o dia, ele à noite em oração, fazendo a vontade do Pai, o que acontece com ele? Chega Judas para dar o beijo da traição. Aí a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu e deu para cada um de nós. Por que a ceia então produz o avivamento? Porque assim como Jesus venceu no deserto, a vitória de Jesus é a minha vitória, é a tua vitória. A ceia nos faz lembrar que eu não sou forte suficiente por mim mesmo para conseguir. Me faz lembrar que eu também não estou sozinho nesta caminhada, porque se eu tivesse sozinho, eu não venceria. Quanto de nós não estaríamos aqui hoje, se fôssemos olhar apenas para as lutas, para as provações, para aquilo que nós passamos mesmo na semana que se findou, mas nós continuamos aqui, porque Ele venceu, atravessou o deserto e disse para mim e para você, que nós também venceremos, através do sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus. E este momento Ele vai trazer avivamento para nós, e nos fazer entender que nós também venceremos. A Bíblia diz ainda que ele partiu, deu graças. Olha que coisa linda, irmãos. Deu graças. Significa dizer que a ceia, ela produz um avivamento em nós. Sabe por quê? Porque ela nos ensina um dos maiores mistérios da vida, que se chama a gratidão. A gratidão. Olha, Jesus partiu o pão, simbolizando o quê? O que simbolizava o pão? O corpo de quem? Dele mesmo. Partiu o seu corpo, simbolicamente, e repartiu e deu graças. Nos ensinando com isso, amados, que nós, assim como Ele, apesar de muitas vezes feridos até, apesar de muitas vezes provados até, mas nós temos que ter um coração agradecidos. Porque quando nós temos um coração grato, irmão, o deserto não é nada, é fichinha para nós. Quando nós temos um coração grato, porque o que muda? Muda o tamanho da luta, da provação? Não, muda a nossa perspectiva, porque nós sabemos que estamos andando com aquele que nos dará a vitória certa. Glória a Deus. Então a ceia é uma lição para nós, que nos ensina a sermos gratos. Há poucos dias nós trouxemos uma palavra aqui para os homens dessa igreja, e nós falamos acerca da gratidão. E é interessante, irmãos, como Deus ama quem é grato. Observem que daqueles 4 milhões de israelitas que saíram do Egito, apenas 2 adentraram a terra prometida. Sabe por quê? Porque eles não foram ingratos, eles não murmuraram contra Deus. Você sabia que enquanto Salomão
lá no palácio, escreveu o livro mais angustiante, mais triste da Bíblia. Salomão diz assim: olha, viver é vaidade, nada sério, é correr atrás do vento. Até viver é vaidade, não. Correr atrás de riqueza é vaidade. Tudo é passageiro, tudo é correr. O homem estava angustiado, estava triste, estava cabisbaixo. Estava onde ele? No palácio, escrevendo isso. Enquanto que lá da prisão, do cárcere, Paulo escreve um dos livros mais poéticos, mais lindos, mais gratos da Bíblia, que é Filipenses. E ele revela o amor de Deus através de Jesus. Ele mostra a grandeza de Jesus. Ele fala coisas gloriosas, maravilhosas. Um dos maiores segredos da vida cristã está lá em Filipenses 4:8. Depois você pode ler. Por quê? Porque Paulo, apesar de estar na prisão, ele tinha um coração agradecido a Deus. Então o que nos faz diferente, irmãos, é o ter um coração agradecido. Nós viemos hoje aqui louvar e agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. É porque isso está vibrando, vivendo, está produzindo um ardor diferente no nosso coração. E nós temos que viver essa verdade e sermos gratos sempre. Glória a Deus. Enquanto a murmuração endurece o coração, a gratidão, Ele formoseia a alma e o rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Por que a ceia produz o avivamento em nós? Eu aprendo aqui nesta palavra também, amados. Diz a palavra ainda: isso é o meu corpo que é dado por vós. Não é assim? Jesus falou? Isso é o meu corpo que é dado por vós. A ceia produz isso, nós não sabemos por quê? Porque nós recebemos mais da presença de Deus. Quando nós vimos cercar a mesa do Senhor, participamos do cálice, participamos do pão, simboliza que nós estamos, de uma forma simbólica, participando do corpo de Jesus, do sangue de Jesus, da presença de Jesus. E o que seria de nós não fosse a presença do Senhor na nossa vida? O que seria de nós se não fosse Deus na nossa vida? Um dia Deus chegou para Moisés, irado com Israel, e disse: olha, não vou mais com esse povo, não vou mandar só um anjo com ele. Moisés disse: não, Senhor, nós não saímos daqui se o Senhor não estiver conosco. Se você, meu irmão, lá no teu trabalho, na tua casa, nos teus afazeres, você tiver sempre Jesus contigo por perto, deixa eu te dizer, você vai ter uma vida mais que vencedora. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos no trabalho, às vezes afadigado, cansado do dia, do peso do trabalho, das dificuldades da vida, e às vezes ainda cantamos ao Senhor por causa da presença dEle na nossa vida. O que te faz alegre, feliz, longe da tua família, o que te faz estar aqui sorridente, feliz e agradecido, é a presença de Jesus, o nosso Senhor. E quando nós participamos do pão, irmão, do cálice, nós estamos participando de Jesus e tendo mais dele na nossa vida. Glória a Deus. Porque a ceia traz um avivamento para nós. Jesus ainda diz, por 2 vezes, no versículo 23 e no 24, fazer isto em memória de mim. Porque quando nós ceamos, nós estamos sendo levados a pensar naquele que nós mais amamos. Quem ama Jesus aqui acima de tudo? A ceia nos faz pensar nisso. Quantas vezes passam-se os dias, os meses, os anos? Tem pessoas, irmãos, que um dia até participaram no meio, como nós estamos hoje, e já não tem mais prazer e alegria, porque a sua mente está presa em tantas coisas. Nesse país, então, onde muito se pensa só em trabalho, em dinheiro, em recurso, em sonhos, em realizações, muitos deixam de pensar em Deus e perdem o rumo do navio. Perde a direção do leme da vida, porque o nosso maior tesouro é Jesus. O nosso maior tesouro é Jesus. Quer ver só uma verdade? Quantas pessoas dariam toda a riqueza que possuem para ter saúde, e a riqueza não traz a saúde de volta? Quer ver outra verdade? Quantos pais dariam toda a fortuna que têm
para trazer um filho que já está na tumba de volta, mas o dinheiro não traz. E por que então nós somos alegres e felizes e realizados e diferentes, encaremos a vida de forma diferente? Porque nós não negociamos o nosso Jesus. Jesus continua sendo o leme da nossa vida. Jesus continua sendo o grande arquiteto do universo e aquele que escreve a nossa história. É aquele que determina o nosso amanhã, é aquele que sabe do nosso ontem, conhece as nossas lutas hoje, mas está escrevendo o capítulo amanhã para a nossa vida de grandes realizações, segundo a sua vontade. Aleluia! Nos leva a pensar em Jesus. Irmão, Paulo escreveu por mais de 300 vezes em Jesus, por Jesus, né? No Senhor Jesus. Paulo tinha essa consciência que tudo que tinha que fazer tinha que ser com Jesus. Há tempos atrás eu li um livro que é bem conhecido, tornou-se até um filme, há anos passados, que diz assim: em seus passos, que faria Jesus? Aquele livro impactou a minha vida. E tem que ser a atitude do verdadeiro cristão, tem que ser a nossa atitude sempre, em tudo que formos fazer, pensar: o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? O que Jesus faria nos meus passos? Para nós podermos ser guiados segundo a vontade preciosa do nosso Deus. E por último lugar, amados, ainda no versículo 26, finalizando, ele diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia produz avivamento pelo fato de que o Espírito Santo é aquele que está conduzindo a igreja à presença do noivo. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer. Você acha que Jesus cumpriu o seu ministério e depois foi para o céu e disse: agora Pedro, Tiago, João, discípulos, agora igreja, virem-se, se preparem? Foi assim que Jesus fez. Agora, do jeito de vocês, se preparem, virem-se, e eu daqui a pouco volto para buscar vocês novamente. Não, Jesus disse: eu vou, mas vou deixar quem? O Consolador. Eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo morando, habitando, regendo, conduzindo, levando, levantando, agindo, transformando a vida de cada um de vocês. Nós não estamos órfãos, irmãos. Não é a noite de tristeza porque Jesus morreu. Não é a noite que estamos aqui para chorar a morte de alguém, não. Estamos aqui para celebrar porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele deixou o Espírito Santo em nós.